para que ontem, dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 158 anos. Ontem, dia 12 de agosto, quando o missionário chamado Ashbel Green Simon veio ao Brasil, muito novo ainda, aportou no Rio de Janeiro. Alguns dizem que a única coisa que ele tinha no Brasil era malária. E a história conta que ele faleceu muito novo, perdeu sua esposa, teve uma filha, mas ele que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. Assim, a gente fala isso com muita alegria no coração, né? Foi uma das primeiras igrejas evangélicas a chegar no Brasil. Já tinha os congregacionais no Brasil, mas eles ficavam só nas colônias. Foi o primeiro missionário que saiu para evangelizar os brasileiros, né? Depois de 2 anos, teve um convertido, e depois de um tempo, ele plantou igrejas, e aí o presbiterianismo cresceu no Brasil. Então, só lembrar os nossos amigos, porque nós estamos falando justamente sobre a igreja que eu quero fazer parte. É o que nós estamos falando nesse mês de agosto, e nós temos falado, a igreja que eu quero fazer parte, no primeiro domingo, eu falei que nós precisamos, é uma igreja que ela tem que ser bíblica. A doutrina dela tem que ser fundamentada nas Escrituras. A Bíblia tem que estar acima de tudo. Não é o homem, não é a igreja, não são os dogmas, é a Bíblia. A Bíblia tem que ser a autoridade final. É essa igreja que eu quero fazer parte dela. No domingo seguinte eu falei sobre a pregação, não é centralizada na vontade do homem, tem que ser Cristo, focalizar na pessoa de Jesus. Não é exaltar o homem, os seus desejos, mas Cristo tem que ser exaltado. É essa igreja que eu quero fazer parte. Domingo passado eu falei que essa igreja, se ela é bíblica e se ela exalta a Cristo, ela prega a Cristo, ela vive a missão. Ou seja, ela não é fechada dentro dela, ela sai para compartilhar o Evangelho, para viver o Evangelho, para mostrar para as pessoas em volta de nós, dentro das suas realidades, que existe uma resposta. E essa resposta está na cruz, naquilo que Jesus fez. Então ela vive isso, ela não só prega o Evangelho, ela vive o Evangelho. Hoje o meu desafio é outro. Uma igreja que eu quero fazer parte, ela tem que ser santa no seu caráter. Os crentes têm que ser santos no seu caráter. Gente, desculpa, isso não é a idade, é só para adiantar para vocês mesmo. Um pigarro aqui, mas a gente brinca lá, né? Esse cigarro vai me matar ainda, mas é brincadeira, não é verdade? Né? Mas é só um problema de ar-condicionado, mas está tudo bem. Não sei se você já conviveu com alguém, seja no trabalho, seja como vizinho, o cara ele fala palavrão, ele só fala em dinheiro, ele cobiça as mulheres que passam, ele cobiça a mulher no serviço, no trabalho, canta as mulheres, está de olho nelas, não paga quem deve, é um cara preguiçoso, a única conversa que ele tem na boca é que estou falando dos homens, só fala de futebol, é um beberrão, só pensa em comprar, só pensa em gastar, é um cara impaciente com seus colegas, viciado em pornografia e tudo mais. Eu acredito que seria para você uma grande decepção se no final de todo esse convívio com esse cara virasse para você e falasse assim: eu faço parte de uma igreja evangélica. E você ia ficar muito decepcionado. Você ia ficar muito chateado. Por incrível que pareça, aconteceu comigo justamente essa semana, foi na sexta-feira. Eu tive que pegar um Uber lá em Belo Horizonte, e aí quando o carro chegou, o cara viu que eu estava com a mala, ele já parou, abriu a porta, falou assim: põe a mala lá atrás. Eu falei assim: beleza, é assim, então eu vou botar a mala lá atrás. E aí eu comecei a puxar conversa com aquele motorista, e aí ele já começou a se adiantar, disse que é formado em administração, tá, não sei o quê, e aí foi me dizendo um monte de coisa. Você conhece algumas coisas de administração, Renato? Mais ou menos, aí uns trem aí. Aí foi conversando com o cara e tal, e no meio da conversa, o trânsito começou a engarrafar, por isso estava fazendo uma blitz, e aí ele começou a falar um negócio assim, pi, na fala dele, né? Porque não vamos falar isso tem aqui, né? E começou a xingar, e começou aquela coisa toda. E aí começou a falar mal do guarda, começou a falar mal do trânsito, falar um monte de coisa, e a nossa conversa prosseguiu, falamos um pouco mais, e aí eu querendo fazer uma ponte para compartilhar do Evangelho com ele, e tal, aí consegui fazer uma ponte, e quando eu consegui fazer a ponte, me deu uma grande surpresa, porque ele virou para mim e falou assim: Renato, eu frequento a igreja. Eu falei: meu Deus do céu, só o que me faltava. Minha esposa, Renata, foi presbiteriana, piorou ainda.
Uma dureza. Não é possível, rapaz. Depois nós fomos em outra igreja, nem perguntei que igreja que ele estava também não, né? E aí começou a falar algumas coisas sobre isso, e aí foi embora, a nossa conversa foi por aí. Quando chegamos no local lá, que ele me deixou, Renato, abre a mala lá atrás, hein? Aí eu abri a porta-mala lá atrás, tirei minha mala, aí para piorar ele falou assim, não esquece de entrar lá e me avaliar não, hein? Tá bom, um banhozinho, então tá bom, vou te avaliar no final. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionado. Esse tipo de decepção, assim, eu fico muito decepcionado. Porque o cara, assim, para mim, mostrou. Se ele é crente ou não, eu não sei. Não é verdade? Mas me decepciona por uma coisa muito simples para mim. Porque quando eu encontro pessoas assim, seja no condomínio, seja no local de trabalho, seja no comércio, seja em vários setores públicos, pessoas assim, eu penso que a igreja não é isso. A igreja ela tem um caráter. E o caráter da igreja, entre tantas coisas, é isso. É que ela é santa no seu caráter, tá? Porque para mim a igreja ela tem essa marca. A igreja de Jesus, a igreja dos crentes em Jesus Cristo, a igreja, além de bíblica, além de cristocêntrica, ela é santa no seu caráter. Os crentes são santos, tá? Eles são diferentes, é o que nós vamos falar aqui. E a minha pergunta é, por que a igreja, em muitos casos, ela tem chegado a tal situação tão triste, às vezes tão deplorável, que muita gente questiona e com razão, porque fala assim, um crente não faz isso, um crente não é desonesto, um crente não fala palavrão, um crente não é um camarada, ele não é um cara assim, preguiçoso, não é um cara desonesto, o crente não é assim. Por que as pessoas falam assim? Porque no fundo, elas sabem que Jesus não era assim. E para mim, uma das questões que tem levado muita gente a viver assim é porque o foco central tem perdido, o foco do interesse de muitos cristãos. Hoje, meus amigos, infelizmente, muitos preferem se envolver com a igreja, mas eles estão muito mais atrás de prazer, de massagear o seu ego, eles estão atrás de sucesso, eles estão atrás de cura, eles estão atrás de bênção, eles estão atrás de prosperidade, eles não estão atrás de santidade. Eles não estão atrás de santidade. Muitos querem reputação mais do que santidade, mais do que um caráter transformado. Muitos têm preferido ir à igreja domingo após domingo e não ter Jesus diariamente na sua caminhada, de forma contínua na sua caminhada. Até muitos querem assim, caridade, querem serviço social, querem fazer boas obras, querem experimentar isso tudo, mas muitas vezes não querem um caráter transformado na sua vida, uma vida santa. Muitos estão atrás da felicidade e não atrás da santidade. É um problema, porque a igreja de Jesus não é isso. E essa é a igreja que eu quero fazer parte dela. A pergunta que sempre me vem à mente é, qual é a igreja que eu quero fazer parte? E eu quero dizer para você, a igreja que eu quero fazer parte dela é uma igreja que ela é santa no seu caráter. O apóstolo Paulo, ele compreendeu isso muito bem. Ele e os outros apóstolos, eles compreenderam muito bem qual que é o caráter da igreja, qual que é não só a sua missão, mas a sua forma de viver, os seus relacionamentos. Quando alguém olha para uma pessoa que se diz, eu sou crente, o que vem à mente das pessoas? Paulo compreendeu muito bem. E Paulo disse lá em Tessalonicenses, nós vamos ler daqui a pouco, que a vontade de Deus para a igreja é a santificação. É o texto que nós vamos ler daqui a pouco. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é a santificação. Para Paulo, a igreja que Jesus morreu por ela, a igreja que Jesus deu a vida por ela, é uma igreja que, no fundo, ela tem uma vontade enorme de agradar a Deus. Ela quer agradar a Deus. Isso significa que ela vai buscar santidade de vida. Ela vai buscar um viver santo. E é dessa igreja que eu quero fazer parte. E aí eu quero convidar com você, que você leia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo número 8. Eu vou ler os versículos ímpares. Me ajude, por favor, leia os versos pares, por favor. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos crentes de Tessalônica. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo,
continueis progredindo cada vez mais. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Tá, acho que houve um erro aqui. Desculpa. Eu pulei o versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vigador. Versículo 7, a igreja, por favor. Dissarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A primeira característica dessa igreja, a igreja que eu quero fazer parte, que ela tem o seu caráter santo, que Paulo vai trazer para mim aqui para nós, e ele vai dizer aqui, que há uma maneira de que o crente vive que ele agrada a Deus. E há uma forma que as pessoas vivem que não agradam a Deus. É o que Paulo fala logo no comecinho aqui. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Meu amigo, tem um jeito de viver que agrada a Deus. E tem formas de viver que não agradam a Deus. Você pode estar dentro de uma igreja. Você pode ter professado sua fé, mas tem formas de viver que Deus não se agrada. É o que Paulo está dizendo aqui. Isso, por um lado, nos diz que aquele crente salvo em Jesus, ele não vive de qualquer jeito. É isso que Paulo está dizendo. Porque existe um jeito que Deus se agrada. E é desse jeito que Paulo está pedindo para a gente viver. Esse cara, ele não é senhor da sua vida. Esse cidadão, esse crente, ele não é dono do seu nariz. Ele não faz o que ele quer, ele não vive do jeito que ele quer, ele não assiste os programas que ele gosta, ele não assiste, ele não sai a hora que quer, ele não anda da forma que quiser, ele não entra na internet e assiste todas as coisas que bem lhe convém. Não, existe um modo certo de viver, um modo que agrada a Deus. Viver de qualquer jeito não é cristianismo, é libertinagem. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo tem a ver que Jesus passa a ser o Senhor da minha vida. E eu devo a Ele o meu amor e a minha submissão a Ele. Então existe uma forma certa, existe uma maneira a qual nós vivemos que agrada a Deus. Paulo está dizendo, há um modo de viver. E um modo de viver que agrada a Deus, e existe um modo de viver que não agrada a Deus. É o que Paulo está dizendo aqui para nós, dizendo aos crentes de Tessalônica, para que eles pudessem entender a diferença. Eles pudessem pagar o preço de viver de uma maneira que agradassem a Deus. E o que é interessante que Paulo diz aqui, vocês estão fazendo isso. No finalzinho, no versículo, ele diz aqui embaixo, ó, e efetivamente estais fazendo isto. Aqueles crentes estavam vivendo isso. A igreja em Tessalônica foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Uma das primeiras. Talvez ali para o ano 50. Jesus já vinha morrendo para lá para o ano 35, mais ou menos. 15, 20 anos depois, aqueles crentes, eles não eram judeus, eles eram gentios. Se converteram com a pregação do evangelho que chegou ali naquele local. E eles se tornam crentes, vindo do mundo, com pensamentos diferentes, tal. E Paulo escreve uma carta àqueles nossos irmãozinhos. E o que me encanta na igreja de Tessalônica, entre várias coisas, porque Paulo diz logo no comecinho da sua carta, diz assim, ó, o Rodolfo até leu aqui, eu nem combinei com o Rodolfo, falou sobre a eleição. Deus diz assim no começo da carta, Paulo escreve assim, ó, vocês foram eleitos, vocês foram chamados, e a eleição de vocês é reconhecida, não porque vocês têm o nome de vocês no hall de membro de uma igreja, não é porque vocês fazem parte de uma igreja reformada, não é porque vocês fazem parte de uma igreja que tem 150 anos. Paulo diz, a eleição de vocês é demonstrada, não é porque vocês acreditam que Deus e é soberano,
Mas a eleição de vocês é demonstrada porque vocês têm uma fé viva, uma fé prática, uma fé não teórica. Vocês têm um amor que é visível a todas as pessoas. Vocês têm uma esperança firme em Jesus Cristo. Paulo diz isso logo no primeiro capítulo de Tessalônica. E esse me encanta quando eu olho para essa igreja. Além disso, Paulo diz assim para eles: vocês de Tessalônica, vocês são imitadores de Jesus Cristo. E vocês são imitadores meus, Paulo está dizendo. Que igreja fantástica. Eles tinham no modo de vida deles o desejo de imitar Jesus. No modo de vida deles o desejo de imitar Paulo, na forma como Paulo andava. A ponto tal que Paulo diz assim: vocês são crentes modelos. Várias outras cidades, vocês se tornaram modelos, porque de vocês a palavra de Deus repercute. De vocês, as outras igrejas, as outras cidades ficam sabendo como é que vocês vivem, como é que vocês comportam. A pregação de vocês são modelos. Porque a partir de vocês o evangelho ecoa, a partir de vocês o evangelho sai, a partir de vocês a palavra de Deus é pregada, pessoas são convertidas, vidas são transformadas, vidas são evangelizadas, a partir de vocês. É o que Paulo fala no comecinho, isso me encanta nessa igreja. Paulo diz assim: a conversão de vocês é evidente, porque vocês deixaram os ídolos e passaram a servir a Deus. Essa igreja me encanta. Eles haviam sido exortados por Paulo a viverem de modo que agradassem a Deus. E Paulo diz aqui: vocês estão vivendo. E aí eu te faço uma pergunta: essas coisas te incomodam? Quando você vê relatos de crentes assim, te incomoda no seu modo de viver? Como você se diz como um cristão? É interessante, meus amigos, nós pensarmos que muitas pessoas que se batizam nas igrejas hoje, eles acham que estão recebendo um passe mágico. Eles acham que eles estão recebendo assim um descarrego. Eles esquecem que a vida cristã tem que ser demonstrada de forma diária. A fé deles em Jesus, o amor deles a Jesus, aquilo que Jesus está trabalhando com eles diariamente, no coração deles, não é um passe de mágica. Aqueles crentes de Tessalônica estavam vivendo justamente isso. E eles estavam vivendo de modo que eles estavam agradando a Deus. E isso me encanta na vida dessa igreja. Pense por um momento comigo, usando o critério bíblico. Você pode dizer que a maneira que você tem vivido tem agradado a Deus? Pense com você. A forma como você tem vivido tem agradado a Deus? Você pode dizer para as pessoas, ou as pessoas dizerem, que você é um modelo de um viver cristão coerente com o cristianismo? Você pode dizer que tem buscado imitar Paulo, ou imitar o próprio Senhor Jesus Cristo, ter uma paixão como Paulo tinha pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Você pode dizer que as pessoas, quando olham para você, percebem que você adora só a Deus, que você serve a Jesus, que você não adora o dinheiro, que você não adora o poder, a fama, o sucesso. É assim? Pense por um momento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esses crentes de Tessalônica, ele está dizendo, estão fazendo isso. Efetivamente, vocês estão vivendo de uma maneira que agrada a Deus. Você quer viver de uma forma que agrada a Deus, querido? Eu quero. Não quero mais nada aqui, gente. Eu quero viver de uma forma que agrada a Deus. De fato, é isso mesmo? Quando as pessoas citam o seu nome, é isso que eles pensam de você? E uma coisa mais interessante que Paulo vai dizer mais um pouquinho à frente sobre essa igreja. Não só eles estavam vivendo de forma que agradava a Deus, eles precisavam continuar prosseguindo nisso, crescendo nisso. O texto logo abaixo diz assim, continueis progredindo cada vez mais. Meu amigo, vida cristã
vida com Deus não é estagnação, não é acomodamento, não é zona de conforto, mas é crescimento, crescimento em santidade, crescimento em amor, crescimento na fé, crescimento no temor a Deus. A igreja é um organismo vivo, queridos, e todo organismo vivo, ele se desenvolve, ele amadurece, ele cresce, ele dá frutos. Se não fizer isso, ele está doente e ele vai morrer. Os crentes de Tessalônica, eles entendiam que eles deveriam viver de forma que agradasse a Deus, e estavam fazendo isso continuamente. Paulo diz: vocês têm que continuar crescendo cada vez mais. Eu acredito, meus amigos, que essa tem sido uma grande dificuldade na vida de muitos que se dizem cristãos. Desculpe o que eu vou falar aqui. Muita gente tem se acomodado. Muita gente. O cara já acha que ele sabe tudo. Que isso, Renato? Eu cresci na igreja. Que isso, Renato? Pergunta para mim quais são os livros da Bíblia, eu falo tudo de cor salteado. Pode perguntar para mim, Renato. Você quer que eu ore a oração do Pai Nosso? De trás para frente? De frente para trás? Ah, Renato, tipo de letra. Você sabe os horários do culto? Você sabe a diferença das igrejas? Você sabe? Renato, eu sei tudo. Isso tem sido um grande engano na vida de muitos cristãos. Eles têm se acomodado porque eles acham que eles já sabem tudo. Eles acham que porque eles já são salvos, porque eles vão para o céu, eles já chegaram num nível de santidade satisfatório, que basta agora só basta vir à igreja, participar dos grupos, cantar no coral, dar o dízimo, está bom. Isso, queridos, isso é um grande equívoco. Esses crentes aqui, que eles foram modelos para os demais, eles não estavam vivendo de forma que agradasse a Deus, mas eles estavam, Paulo estava dizendo, não parem, não estacionem, não parem. Se vocês pararem, vocês vão regredir. Eu acredito, queridos, que vida com Deus é como um fogo que ele acende assim, uma lenha. Enquanto tem lenha, ele está queimando. Tira a lenha, ele vai parar de queimar. Nós precisamos disso, queridos, entender que a vida cristã é um processo de crescimento, é um processo de envolvimento cada vez mais. Não podemos estagnar. Algumas pessoas, eles começam bem na vida, começam bem na vida cristã, começam bem na caminhada de oração, e quando pensam que não, já pararam, nem sabem mais. Outros, eles começam bem com fome da palavra de Deus, mas com o passar do tempo, começam a se tornar inativos com respeito ao conhecimento da palavra. Eles dizem que já conhecem tudo. Outros ainda, eles começam evangelizando seus amigos, seus colegas, e aí deixam essas coisas para lá, essas coisas não vão se importando mais, dizendo que está tudo bem, inclusive, gente dando a própria casa. Às vezes eu fico pensando comigo, será que tem muito crente achando que Deus vai salvar porque é filho de crente? Será que tem muita gente achando que Deus vai salvar porque o cara é uma boa pessoa? Será que Deus vai salvar porque o meu filho não cometeu crime, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo? É isso? Meu amigo, salvação não é pelas obras, meu amigo. Não há nenhum justo sequer diante de Deus, meu amigo. Se a gente não viveu o evangelho, pregou o evangelho, não tem saída para ninguém. Eu acho que tem muita gente que está se acomodando diante dessa situação, não se importa mais, não paga preço de oração, não paga preço para pregar o evangelho, para viver a vida com Deus, acha que está bom demais. Paulo está dizendo para os crentes de Tessalônica, não, vocês precisam crescer. Outros começaram a crescer na luta contra o pecado, contra a pornografia, contra a mentira, contra a imoralidade, contra a glutonaria, contra o orgulho, contra um monte de coisa. Mas aí eles se deram por vencidos. Já não se importam mais. Não esquenta mais cabeça com isso. Queridos, nós precisamos entender, Paulo está dizendo, você quer viver de forma que agrade a Deus? Continue crescendo, continue buscando. Continue vivendo cada vez mais santo, se tornando cada vez, buscando cada vez mais, não estacione, não pare, é o que Paulo está dizendo. E para Paulo aqui, queridos, uma forma central para o crente crescer, para o crente poder progredir, viver de forma que agrade a Deus, é se ele for instruído no Evangelho. O texto logo abaixo diz isso aí, ó. Porque vocês estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Como eu falei no começo, eles eram crentes gentílicos, eles não vieram do mundo judaico. O judeu, eu falei aqui num domingo, que o judeu, ele desde pequenininho, ele ia para a escola bíblica sabatina.
Todo sábado ia lá para a escola bíblica da Sabatina, aprendia todos os livros, aprendia sobre os profetas, aprendia sobre Deus. Desde a infância ele sabia sobre Deus, sobre o Deus Criador, sobre o único Deus. Eles aprendiam sobre a lei de Deus. Desde a fralda eles já aprendiam essas coisas. Era assim os judeus. Mas os gentios não. Gentio não, estava aí largado por aí afora. E Paulo está dizendo, você quer crescer, você precisa ser instruído. Você precisa ser instruído no Evangelho. A questão central aqui, de forma que a gente possa agradar a Deus, de viver de forma santa, que é a vontade de Deus, é se nós formos instruídos pelo ensino da palavra de Deus. A minha pergunta é se é de fato esse ensino tem sido constante na nossa vida. Para o apóstolo Paulo, uma igreja saudável, espiritualmente saudável, com crentes maduros e saudáveis na fé, maduros nos seus relacionamentos, na sua conduta, no seu comportamento, eles precisam ser instruídos na palavra, serem treinados, serem educados na palavra, serem educados no Evangelho. Perceba que aqui está no plural, eles fazem isso juntos, não é um empreendimento individual que alguém vai crescer, eles fazem isso juntos. Eu gosto muito de um texto que Paulo escreve a Tito, eu gosto demais desse texto, que Paulo diz assim para Tito, diz assim, ô Tito, você quer saber como é que você consegue dizer não ao pecado? Vamos ler o texto aqui, ó, por favor. Vamos ler comigo, ó, Tito 2, 11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo diz aqui para Tito, aqui é um processo de santificação. Como é que a gente consegue dizer não ao pecado? Paulo poderia dizer algumas formas assim, não, você pode ter alguns motivos para dizer não ao pecado. Você pode dizer não ao pecado o seguinte, não, se alguém me pegar em adultério, eu perco meu emprego. Você pode dizer não ao pecado assim. Você pode dizer não ao pecado assim, não, se alguém me pegar em adultério, amanhã minha cabeça vai acordar mal demais, e não vai ser legal. Vai sujar meu nome. Paulo diz assim, ó, só tem um jeito para a gente aprender a dizer não ao pecado. Paulo diz aqui, ó, educando-nos. Nós precisamos aprender da graça de Deus. Cada vez mais que aprendemos ainda mais do Evangelho, nós aprendemos de fato a dizer não ao pecado. Quando nós crescemos cada vez mais no Evangelho. Você quer um viver santo? Paulo não apela aqui à força de vontade deles, não apela às suas emoções. Paulo diz que a graça de Deus tem que se mostrar grandiosa na vida de vocês, e essa graça que tem que ensinar vocês a viverem de forma justa, a viverem de forma santa. Paulo está dizendo que o Evangelho, cada vez em nós, a obra de Cristo na cruz, o seu profundo amor morrendo por quem de fato não merece, se torna cada vez maior em nós. Quando você, meu amigo, deixa o Evangelho te ensinar, te treinar, te disciplinar, preparar você ao longo da caminhada, você vai aprender diariamente a dizer não ao pecado. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Você vai se aprofundar, o seu coração vai se aprofundar cada vez mais na verdade do Evangelho. Paulo, então, meus irmãos, ele prossegue dizendo aos crentes de Tessalônica qual deve ser o conteúdo dessa instrução. Porque ele diz, nós precisamos crescer nessa instrução. Qual que é o conteúdo dessa instrução que nos leva a progredir a uma vida santa no nosso caráter, num viver que a gente possa agradar a Deus? O que estava no centro da instrução de Paulo, para que eles pudessem viver de forma que agradasse a Deus? Adivinha o que estava no centro? Santidade de vida. Santidade de vida. Leia comigo, por favor, o versículo de número 3, 4 e 6, por favor. Vamos ler comigo, ó. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Renato, como é que eu sei qual que é a vontade de Deus? Aí eu falo assim, vou te dar uma dica.
Santidade de vida. Como é que eu sei que Deus quer, por exemplo, no meu namoro com uma pessoa? Vou te dar uma dica. Seja santo no seu namoro. Como é que eu sei lá no meu trabalho para ser um bom gerente, um bom empregador? Como é que eu faço? Seja santo lá no seu trabalho. Santidade de vida. É o que Paulo está dizendo. É a vontade de Deus. Sabe qual igreja que eu quero fazer parte? Não é a igreja que tem no centro da vontade de Deus os caprichos e a vontade do homem. As suas ambições, as suas cobiças, o seu desejo de poder, seu desejo de riqueza. Mas que o centro seja santidade de vida. Seja santificação, é o que Paulo está dizendo. O autor aos Hebreus vai dizer, queridos, presta atenção nisso. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. É o que o autor aos Hebreus nos fala. O que Paulo vai enfatizar aqui, queridos, daqui até o versículo 8 desse versículo, é que a santidade de vida, um caráter santo, deve ser algo constante naqueles que um dia foram alcançados pelo Evangelho. Santidade de vida, meu amigo, sempre foi e sempre será a característica distintiva do povo de Deus. Presta atenção, não é o conhecimento que esse povo tem, não são as posses financeiras que esse povo tem, não são as conquistas que esse povo tem, não são os seus sonhos sendo realizados, mas é a sua santidade de vida. A importância, meus amigos, do viver santo no caráter é o que Paulo vai fazer aqui, uma conexão muito forte com a vontade de Deus e com a conduta sexual. Eu fico pensando comigo, Rodrigo, porque hoje, talvez se Paulo escrevesse para os nossos dias, eu daria até razões para Paulo, não é verdade? Que nós somos assim, empesteados de pornografia, de imoralidade, é o dia inteiro, tá? Todas as formas que você puder imaginar. Todas as formas. No sábado nós tratamos aqui com os jovens sobre a pornografia, e aí fomos pegando os textos bíblicos que tratam sobre pornografia, vários deles, é impressionante o que se vê. Como é que eles estavam falando lá, e quando eu estava lendo, meu Deus, parece que é nos meus dias esse negócio aqui. E eu falei aqui uma vez que o livro de Apocalipse, que é o livro que fala do que vai acontecer no final dos tempos, é o livro que mais fala sobre pornografia. Lá aparece o verbo, aparece o termozinho em grego, que é a palavra pornel, que está por trás dessa palavra aqui, prostituição, que é a mãe desse negócio tudo que é havido com pecado na área sexual, tem a ver com prostituição, tem a ver com pornografia. E Paulo está fazendo uma conexão aqui entre o viver santo, do caráter santo, indicando uma conexão forte entre a vontade de Deus e uma conduta santa na área sexual. A santificação para Paulo, querido, é tão importante que ele pede a Deus para que os crentes de Tessalônica permaneçam irrepreensíveis até a volta de Jesus. Se você ler o finalzinho de Tessalonicenses, é isso que Paulo vai dizer. Pai, é que eles permaneçam santos até que o Senhor volte. Eu creio que o tempo de Paulo não era diferente dos nossos tempos, porque na igreja que eu quero fazer parte, queridos, santidade é fundamental em seu caráter. Porque a santidade, meus irmãos, é um atributo especial do povo de Deus, do povo da aliança. Deveria se distinguir de todos os outros povos. Olha o que diz Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Lá atrás, quando Deus chama o povo dele, vocês são o meu povo. Leia comigo o que ele diz aí, ó. Sereis para mim um povo diferente de todas as nações. Sereis para mim um reino de sacerdote. Deus escolhe um povo para que eles pudessem ser distintos dos outros povos, ser um povo santo para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é santo. Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. A ideia de santidade aqui, a palavra é separado. Israel precisava sair e ser um povo diferente dos outros povos. Santidade aqui, queridos, de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com Paulo, era uma fronteira que separa o povo de Deus daqueles que não são o povo de Deus, separa o crente daquele que não é crente, é santidade de vida.
Não é porque ele ficou rico, não é porque ele casou, não é porque ele conquistou um monte de coisa, não é porque Deus respondeu suas orações, é porque ele é santo. Essa é a diferença. O chamado de Deus para a igreja é que ela seja santa, ela seja separada no sentido de um povo distinto das pessoas, da cultura, do pensamento, da cultura do nosso tempo. Dessas coisas que vão moldando as pessoas, na vida das pessoas, que vão circundando as pessoas, queridos. Santidade de vida nos crentes é um propósito de Deus para a sua igreja. Não é uma opção para o crente. Santidade para o cristão, para a igreja, não é uma opção. É estilo de vida, é modo de viver, em todos os sentidos. E, por favor, não confunda santidade com aquela ideia assim, que eu ponho uma camisa escrita eu sou de Jesus, um boné escrito eu sou de Jesus. Não tem nada a ver, queridos. Ah, não, dei carona para o cara no meu carro, só ouço música gospel. Meu amigo Nilix, não vai ficar com raiva de você, porque tem umas músicas gospel tão ruins. Põe lá um MPB, é melhor ele ouvir um MPB. Tem umas musicazinhas que não dá. Se eu tiver, eu saio. Sabe? Aí não, eu estou sendo crente. Eu falo de Deus o dia inteiro, mas eu sou um cara que chega atrasado do meu trabalho, não tenho uma amizade com ninguém, sou um cara desonesto, mas eu sou crente, porque eu falo de Deus, ando com a Bíblia, tem um boné escrito Jesus. Isso tem nada a ver com santidade, queridos. Nada a ver com santidade. Santidade tem a ver com a maneira como você se comporta, e a maneira como se comporta se agrada a Deus. Nas suas escolhas, no uso do seu corpo, no uso da sua sexualidade, no uso da sua boca, no uso das suas roupas, no uso do seu pensamento, no uso das suas ações. O seu caráter é santo, o seu caráter é transformado. É por isso, meus amigos, que para Paulo aqui, sabendo que os crentes de Tessalônica, eles viviam num contexto de vida imoral, no ambiente sujo e promíscuo, era assim no tempo deles. Paulo diz: se afastem da prostituição, mantenham distância dessas coisas. Você sabe, eu já falei aqui uma vez, o que existem de pastores caindo por causa de prostituição não é brincadeira. Eu estou falando de pastores. Estou falando de pastores. Por causa dessa área sexual é muito grande. Paulo está dizendo: mantenham distância dessas coisas, desse viver imoral, indecente, sujo. Paulo aqui está fazendo um contraste, queridos, entre um comportamento sexual dos tessalonicenses crentes e daqueles que não eram crentes. Eles são, de acordo com o texto, Paulo diz aí, gentios que não conhecem a Deus. Por que eles vivem assim? Porque eles não conhecem a Deus. Mas o crente, ele conhece a Deus. Vocês foram transformados, lavados por Jesus, foram chamados, foram eleitos, vocês conhecem a Deus. Eu acho maravilhoso o que Paulo fala aqui. Afinal, queridos, aqueles que dizem conhecer a Deus, eles devem viver do modo que agrada a Deus. Eles não vivem para si mesmos, eles não vivem para o mundo, mas eles vivem para Deus. Às vezes, meus irmãos, eu fico a me perguntar, o quanto do que eu conheço de Deus me torna mais santo? Vou dizer um negócio para você, querido. Se o conhecimento que você tem de Deus não leva uma vida mais de santidade, esse conhecimento vai arrebentar você quando Jesus voltar, porque ele vai cobrar esse conhecimento. Ele vai perguntar: mas você não sabia disso tudo? Por que você não viveu do jeito que eu te pedi? Ah, não, eu sabia, tem todas as respostas que eu estou querendo aqui. Por que você não viveu do jeito que eu pedi? O quanto você conhece sobre Deus que o torna mais santo, que o torna mais distinto. Se o conhecimento que nós temos de Deus não afeta o meu viver, não afeta o meu caráter, não afeta a minha postura, não afeta as minhas decisões, meu amigo, reveja qual é o Deus que você está servindo. Reveja qual é o Deus que você está adorando e cantando para Ele. Se ainda, como Paulo diz, e aqui Paulo não diz aos Tessalonicenses, quando ele vai falar de santidade, Paulo não fala só aos Tessalonicenses, ele escreve uma carta completa aos Efésios falando sobre santidade, e lá, ele despeja a santificação. Ele diz assim, Paulo diz aos Efésios: se vocês continuam mentindo no trabalho, se vocês continuam furtando, se vocês não conseguem dominar as paixões de vocês, a ira de vocês, a boca de vocês, o pensamento de vocês, a língua de vocês, se o que vocês falam não edifica ninguém, não traz graça para ninguém, se vocês vivem
lotados de lascívia, de cobiça, de pornografia, de imoralidade. Para que vale a pena dizer que vocês conhecem a Deus? Para que vale a pena dizer que vocês conhecem a Deus? Que Deus é esse que vocês conhecem? Para Paulo, meus amigos, viver como um gentio é não ser crente. É o que Paulo está dizendo aqui. É viver como gente que não conhece a Deus. Paulo aqui vai exortar, meus irmãos, para que nós vivamos de forma santa, para que a gente possa agradar a Deus em santidade. E aí Paulo vai dizer 3 razões aqui, e eu vou encerrar com elas. 3 motivos que Paulo diz aqui para nós, que nós devemos ser santos na nossa conduta, na nossa forma de viver, principalmente na questão sexual. Primeira coisa que Paulo vai dizer aí, diz aí, porque Jesus é o vingador. Lê comigo esse versículo, versículo 6. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Alguns defendem que a palavra Senhor aqui se refere a Jesus. Paulo está dizendo aqui que imoralidade sexual, pornografia e tudo associado a isso é abominável a Jesus. Homens e mulheres foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, eles foram criados como seres santos, mas o pecado distorceu essa imagem, o afastou o homem de Deus, colocou o homem numa encrenca tremenda, e agora o homem, ao invés de adorar a Deus, passa a adorar a criatura, passa a viver de forma distorcida do querer de Deus, e isso afeta o seu modo de viver, e consequentemente não consegue viver de vida santa. Paulo está dizendo aqui para nós, por causa disso, as pessoas começaram a ser desconfiguradas no seu modo original de viver. Se eu não enxergo as pessoas como a imagem e a semelhança de Deus, como a ideia de pornografia traz, qual que é o problema da pornografia? Uma das questões, entre várias delas, é porque ela faz das pessoas uma peça, um objeto. As mulheres se tornam uma peça de troca. Só isso. E o homem se detém no direito de fazer o que quiser com ela. Não é verdade? Além de vários outros problemas envolvidos. Sabe o que isso faz? Descaracteriza as mulheres como a imagem e semelhança de Deus. Porque elas passam a ser um objeto do prazer dos homens. E ele troca ela do jeito que ele quiser. Isso desconfigura a intenção original de Deus, que fez os homens e as mulheres à semelhança de Deus. Segunda questão, porque Deus de fato é santo no seu caráter, e quando Ele nos fez santo, é isso que Ele quer de nós. A vinda de Jesus é para restaurar a nossa santidade, para nos colocar na presença de um Deus que é santo, para a gente possa ser aceito. Deus não quer nem que eu nem você sejam deplorados pelos nossos vícios, sejamos desconfigurados por causa dos nossos pecados, mas que nós vivamos de forma santa, para que a gente agrade a Deus. Paulo está dizendo aqui, para Jesus isso é abominável. É por isso que Jesus vai julgar todas essas coisas. É por isso que Jesus é o justo juiz que Ele julga o mal, Ele julga a injustiça, e Ele apela para um viver santo, porque esse é o propósito original de Deus. Segunda coisa que Paulo fala aqui, para a gente ser santo na nossa conduta sexual, Deus não nos chamou para sermos associados à impureza. A palavra impureza aqui, como eu falei no começo, no fundo da sua raiz, é a palavra porneia do grego, de onde vem pornografia. E tudo que está associado à pornografia. A porneia, meus irmãos, ela é obra da carne. Ela é contrária a Deus. Ela é contrária ao viver humano. Ela é ainda mais contrária ao viver dos crentes em Cristo Jesus. Por trás da porneia está o fato de que as pessoas são como coisas, e não são a imagem e semelhança de Deus. Eu falei aqui, quem estava aqui no sábado falando sobre pornografia, que atrás da pornografia está o crime organizado, está o tráfico de homens, está o tráfico de crianças, está o tráfico de tudo quanto é porcaria, droga, está tudo associado por trás de pornografia. Não é só uma coisa simples. Né? E a gente sabe hoje muito bem que os sites mais visitados no mundo são sites pornográficos. Eles ganham bilhões. Eu tenho medo, meus amigos, porque cada vez que passa a idade está baixando. Não vai ser mais 18 anos, daqui um dia vai ser 16 anos. Imagine um adolescente de 16 anos, vendendo seu corpo, queridos. Isso é contrário ao querer de Deus. Com já 18 anos, já passou do limite. As consequências envolvidas, né, em todos os sentidos. Por trás da pornografia está tudo quanto é porcaria. Está a destruição da família,
está a indecência, está o homossexualismo, está a imoralidade, está a sensualidade, está um monte de adolescentes e jovens que estão envolvidos nessa porcaria. E Paulo está dizendo assim: não, o querer de Deus é que vocês vivam de forma santa. Chamado de vocês contra tudo isso é de forma santa. E minha pergunta é: por que Deus nos chama para a santificação? Presta atenção nisso, queridos. Por que Deus nos chama para a santificação? Porque maridos santos, eles não traem as suas esposas. Só por causa disso. Eles não adulteram. Eles não cobiçam a mulher do próximo. Eles não maltratam as suas esposas. Eles não são duros com elas. Eles não humilham as suas esposas. Esposas santas, elas não traem os seus maridos. Elas não vendem o seu corpo. Elas não flertam com outros homens. Elas não adulteram. Elas não falam mal dos seus maridos. Pais santos, eles não deixam de cuidar dos seus filhos. Pais santos não tratam os seus filhos com dureza e arrogância. Pais santos, eles não maltratam e abandonam os seus filhos. Eles não menosprezam os seus filhos. Eles não ficam comparando seus filhos com outros. Filhos santos, queridos, eles obedecem os seus pais. Eles respeitam os seus pais. Eles não abandonam os seus pais na idade avançada. Eles não humilham os seus pais. Não deixam de abençoar os seus pais quando eles precisam. Nem deixam de se importar com eles, queridos. Por que a santificação é mais importante que o sucesso financeiro? Por que a santificação é tão importante, mais do que o sucesso financeiro? E infelizmente parece que é o que mais as pessoas estão querendo. É porque viver santo, querido, que é a prosperidade que Deus quer para a minha vida. Você quer viver de forma próspera? Seja um homem ou uma mulher santa. Essa é a prosperidade que Deus quer para nós. Porque o texto diz que essa é a vontade de Deus. Isso é prosperidade. Porque homens e mulheres santos, eles vivem uma expressão da graça de Deus. Eles não vivem buscando vingança, retaliação. São pessoas que perdoam quando as pessoas erram com elas. Eles amam até os seus inimigos, eles servem as pessoas, eles abençoam as pessoas, eles são generosos no uso do seu dinheiro. Crentes santos, queridos, eles não vivem a brigar, a discutir. Não é essa a intenção no coração deles. Eles não são turrões, não são caloteiros. Eles não se alegram com a injustiça, mas eles se alegram com a verdade. Eles tudo sofrem, tudo esperam, tudo suportam. São homens e mulheres santas. Por que Deus quer a santificação na sua vida? Que é por causa disso. Porque Jesus morreu pela igreja, para que pudesse santificar a igreja, e um dia apresentar essa igreja a si mesmo, como santa, sem culpa, no dia da volta de Jesus. É essa a intenção de Jesus, para que a igreja seja santa. Ele está trabalhando na sua igreja. E aí eu já falei que uma vez, a igreja é como uma mulher lá no salão de beleza. Ela ainda não está tão bonita assim, mas é a noiva de Jesus. Mas Jesus está trabalhando nela. O cabelo ainda está para pintar, as unhas para fazer, passar uma maquiagenzinha, mas está aguardando, preparando a noiva para a volta de Jesus, para que Jesus a apresente santa, porque Ele vai trabalhando em nós, para que a gente tenha o viver santo. Querido, o que Deus quer da sua vida é que você seja um homem, uma mulher santa, gente que caminha com Deus, gente que faz diferença no seu trabalho, na sua conduta. Terceiro, e última coisa que Paulo fala aqui, no nosso viver santo, na nossa conduta sexual. Porque não se importar com isso é viver como um não crente. E viver como um não crente é onde o Espírito Santo não habita. O que ele diz no versículo 8, Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo está aqui dizendo aos seus irmãos, rejeitar essa orientação, rejeitar essa instrução, não querer viver de forma que agrade a Deus, viver de acordo com o plano de Deus, não é rejeitar o homem, mas é rejeitar o próprio Deus. Que loucura! É viver como um não crente, que entrega a sua vida à imoralidade, à impureza e um monte de coisa a mais. É assim que vive quem rejeita Deus.
A conduta sexual dos crentes de Tessalônica, queridos, deveria ser caracterizado pela santidade de vida. Deus, Ele trabalha em nós, purifica a gente, justamente por causa disso. Ele já tinha dito para os tessalonicenses: vocês serviam a outros deuses, agora vocês servem ao Deus verdadeiro. E aqui Paulo nos diz que Deus nos capacita nesse andar, quando Ele envia o seu Espírito, para que o seu Espírito habite em nós. O Espírito Santo habitando no nosso coração, no coração de um crente arrependido, vai promovendo na sua vida cada vez mais santidade. Sabe qual é o segredo, meu amigo, para você viver em santidade? É a presença de Jesus em você, é a presença do Espírito Santo na sua vida, no seu viver. É o Espírito Santo quem nos capacita, o crente, a viver, a ter um caráter santo, ou seja, não se entregar ao mundo e se entregar às suas paixões e ser controlado por elas. É isso que Paulo está dizendo aqui. É interessante, meus irmãos, é interessante e ao mesmo tempo triste dizer que muitos crentes, é triste dizer isso, muitos crentes não oram mais, muitos crentes não leem mais a Bíblia, muitos crentes não vão mais ao culto, muitos crentes não participam da ceia, muitos crentes não vivem mais a comunhão, muitos crentes não são mais missionários, muitos crentes já não servem os seus irmãos, muitos crentes não usam mais os seus dons na edificação dos mesmos, uns para os outros. E aí eu fico me perguntando como esse cidadão vai aguentar as investidas do mundo. Como esse cidadão vai aguentar as investidas de Satanás na vida dele? Como esse cidadão vai aguentar viver na beira do precipício? Não ora, não busca Deus, não busca comunhão, não quer saber do culto mais, não é alguém que tem intimidade com Deus, não prega o evangelho, não quer viver para agradar a Deus. Como você vai suportar? Você acha que você é o cara, né? Você acha que ser o Espírito Santo conduzindo a sua vida, quem você vai ser, meu amigo? Meu amigo, você se torna presa fácil para investir de Satanás. Presta atenção nisso. E presta atenção numa coisa, querido. Muitas vezes, não é tirando as coisas da sua vida, é colocando mais coisa na sua vida. Você não tinha dinheiro, agora você tem mais dinheiro. E porque você tem mais dinheiro, você busca menos a Deus. Você acha que você depende menos dele. Porque sua saúde está boa, aí você precisa menos dele. Isso, por um lado, é uma artimanha para dizer assim: está bom do jeito que você está vivendo. O apóstolo Paulo nos diz, queridos, o Espírito Santo tem que morar em nós, habitar em nós. Nós precisamos ficar dependentes dele. De uma certa forma, queridos, se nós estamos rejeitando a Deus, nós estamos resistindo ao controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós estamos nos tornando presas fáceis dos nossos pecados, do nosso coração. O pecado continua em nós. Quando uma pessoa se converte, o pecado continua nele ainda, só não tem domínio sobre ele. Não é senhor da sua vida, mas o pecado continua lá. E se ele não buscar, Marquinhos, uma vida com Deus, Marquinhos, vai se tornar alvo fácil para as investidas de Satanás. É por isso, queridos, que a gente percebe tanta gente caindo, principalmente na questão sexual. Muita gente. Aí eu falo para os homens e também falo para as mulheres também do mesmo jeito. Portanto, meus irmãos, para me encerrar, a igreja que eu quero fazer parte dela, ela percebe. Está um pouquinho aqui. A igreja que eu quero fazer parte dela, queridos, ela percebe a importância de um viver santo, da pessoa do Espírito Santo controlando sua vida, dirigindo os seus passos. Essa é a igreja que eu quero que você faça parte dela. A igreja que eu quero que você faça parte dela, queridos, a santificação é a coisa mais importante para a vida do crente. Eu quero encerrar te fazendo uma pergunta. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Como está quando você fica sozinho e ninguém está vendo? Quando você está sozinho na frente do seu computador e ninguém está vendo?
Quando você está sozinho no seu trabalho e ninguém está vendo. Como está a sua vida, querido? Sem a santificação ninguém verá Deus. A coisa mais importante que Deus quer do seu povo é que ele seja santo. Santo. Vamos orar. Eu queria pedir você curvar sua cabeça. Queria orar por você. Pedir a Deus que conduza a sua vida. Mesmo sentados. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor o mover do Senhor sobre a nossa vida. Se tem uma coisa que vai nos tornar aceitáveis diante do Senhor, é se nós vivermos um viver santo diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nós, porque de fato a vontade do Senhor é a santificação. Se tem uma forma que nós podemos viver e agradar o Senhor, é a santificação. Eu não quero viver de forma que não agrade ao Senhor. Deus, muitas das falhas da minha vida, nos meus relacionamentos, no uso do meu dinheiro, no uso dos meus negócios, na minha vida conjugal, na minha vida com os meus filhos, é porque eu não estava vivendo um mover santo diante do Senhor. É porque meu coração não era santo diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha no teu povo, Deus. Que o teu Espírito nos mova, ó Deus, a um mover santo. A tua graça seja presente em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Para que de fato, Deus, nós possamos ser reconhecidos, acima de tudo, pelo Senhor. A minha oração, Deus, é que nós aprendamos a primeira coisa, agradar ao Senhor e não aos homens, e não ao nosso coração. Então, Deus, trabalha em nós. Homens santos, maridos santos, esposas santas, ó Deus, eles têm uma conduta diferente. Trabalhadores santos, eles têm uma conduta diferente. Eles são mais parecidos com o Senhor no modo de viver deles. A igreja do Senhor Jesus, que eu quero fazer parte, é uma igreja que o caráter dela é santa. Ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Ela está no mundo, mas ela tem um chamado frente ao mundo. E o chamado é para ela ser santa mesmo. Deus, não deixa a gente brincar com aquilo que é tão sério aos teus olhos. Não deixa a gente brincar diante de um Deus que é santo e abomina o mal. Deus levou a sério demais o pecado humano, que teve que enviar o Filho dele para morrer no nosso lugar. Oh Deus, em nome de Jesus, se tem alguém, Pai, que está vivendo uma luta terrível, Deus, seja na área sexual, seja nas tentações financeiras, seja na frieza espiritual, seja, Deus, numa indiferença para com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor nessa noite, para que o Senhor esteja visitando esse coração e trazendo cura, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo, se possível, Deus, conversão. Conversão, Deus. Porque às vezes, ó Deus, tem muita gente que está na igreja, mas ainda não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito. Eles precisam, Deus, se render ao Senhor e viver uma vida que agrade ao Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. O que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os meus amigos que colocassem de pé.